Na videoaula anterior, nós vimos sobre as duas etapas do neurodesenvolvimento, neurulação e neurogênese. Vamos recapitular? Nós vimos que a neurulação é o início da embriogênese, o início do sistema nervoso central, onde ocorre a formação do tubo neural. Na neurogênese, ocorre a produção dos neurônios, que são as células especializadas em conduzir o impulso nervoso. Agora, nessa videoaula, vamos dar continuidade e ver a etapa 3, migração neural, e a etapa 4, apoptose. O que acontece na migração neuronal? Depois dos neurônios serem produzidos, eles precisam ser orientados a ir cada um para o seu local específico. Mas quando eles são produzidos, eles não sabem para onde ir. Então há uma célula especializada que, além de outras funções, ela também serve para orientar os neurônios. Ela forma uma espécie de trilhos para que o neurônio possa então se direcionar. São as células da glia. Essas células da glia, elas se fixam sobre o neurônio como se fosse uma espécie de velcro, para que o neurônio então não se desoriente e não erre o caminho. Nós sabemos que o cérebro ele tem vários compartimentos, se é que a gente pode falar assim. É como se fosse os cômodos de uma casa. Em cada cômodo é necessário acomodar os neurônios que lá ficarão. Nós sabemos que o cérebro ele é dividido por setores, por lobos, né? Nós temos o lobo occipital, o lobo temporal, o lobo parietal e o lobo frontal. Há também várias estruturas importantes no centro do cérebro. Então, essa fase da migração neuronal é a fase em que os neurônios se encaminham cada um para o seu local específico. E essa fase inicia por volta de 1 mês e meio intraútero. Você pode estar se perguntando, mas o que acontece quando o processo de migração é perturbado, quando não ocorre adequadamente? O que ocorre é que as células, elas acabam não atingindo o seu destino normal. E com isso, ocorre giros anormais. Vocês sabem que o nosso cérebro está cheio de giros e sulcos, né? Ele é todo enrugadinho. E esses giros, eles acabam ficando anormais e pode ocorrer então a heterotopia. A heterotopia é o deslocamento da substância cinzenta e isso acaba causando também um problema muito grande nesse cérebro. Pode ocorrer convulsões também associadas a essa heterotopia. Um dos exemplos é a lisencefalia. A lisencefalia, que a gente chama de cérebro liso, ela é causada pela migração neuronal defeituosa. A quarta etapa é a apoptose. Nessa fase, ocorre a morte programada dos neurônios. Isso parece ser trágico, mas é um processo natural nessa fase. Acontece que a produção de neurônios ela foi muito intensa, chegando a aproximadamente 1 trilhão de neurônios. Essa produção intensa faz parte de um sistema de proteção para o cérebro, para que ele se desenvolva o melhor possível. Por isso, aqueles neurônios que não chegaram ou não chegaram a tempo nos locais específicos ficaram sem função e, não tendo funcionalidade, acabam morrendo. O termo apoptose significa desprendimento e não é danoso para o cérebro. É como se fosse uma folha caindo de uma árvore. Essa queda, essa folhinha que cai da árvore não vai prejudicar a árvore. Da mesma forma, os neurônios, eles sobraram e eles então irão morrer por apoptose, mas não vão prejudicar o cérebro por isso.
Olha só que interessante. Nós vimos que a produção dos neurônios foi muito intensa. Então, 50 a 90% desses neurônios serão destruídos para atingir o número adequado quando a criança nascer. Esse processo, essa etapa, então, ela se inicia por volta de 2 meses intraútero e vai terminar aproximadamente com 1 ano e meio de idade.